amigos! Sejam mais que bem-vindos a mais um encontro com a palavra. É um encontro com o nosso Deus. Todas as semanas estamos aqui para um bate-papo da palavra de Deus e você é o nosso convidado especial para se desconectar de tudo ao seu redor e se conectar conosco através da palavra de Deus. Estamos juntos mais uma vez para o nosso bate-papo de hoje. Estamos hoje num formato diferente, em dupla. Samira, Daniel, estamos aqui para um bate-papo da Palavra de Deus. Continuamos aí com o estudo da nova temporada, que é o tema O Grande Conflito. E o nosso tema hoje é a questão central, amor ou egoísmo? Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes disso vamos convidar o nosso Deus para estar conosco. Oremos, Senhor nosso Deus. Muito obrigado porque podemos estar aqui estudando a sua palavra. Que o seu Espírito Santo esteja conosco, que estamos falando, com cada um que está assistindo e com todos ao nosso redor. Muito obrigado por tudo, por suas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E o texto relevante está em Isaías 41:10. Se você quiser acompanhar conosco, nos diz assim: Não temas, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu seguro com a minha mão direita da minha justiça. Imagine que você é um pastor cuidando de cabras nas encostas do Monte das Oliveiras com a vista para Jerusalém. Você ouve as palavras de Jesus e fica surpreso com o que ele diz. Em verdade lhes digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os discípulos ficam confusos. O que Jesus queria dizer com essas palavras? Como ela se relaciona com o fim do mundo, sobre o qual os discípulos de Jesus perguntaram? Jesus mistura de forma magistral os eventos que levariam à destruição de Jerusalém com os que ocorreriam antes de seu retorno. Na destruição de Jerusalém, observamos um prenúncio da estratégia de Satanás para enganar e destruir o povo de Deus nos fins dos tempos. Olhando para Jerusalém, Jesus fica com o coração quebrantado. Por quê? Porque veio para o que era o seu, e os seus não receberam. Jesus fez tudo o que pôde para salvar seu povo da destruição da sua amada cidade, Jerusalém. E aí, qual foi a atitude de Jesus para com esse povo? E qual foi a resposta do povo para com a graça de Deus? E o que isso revela sobre Deus? Eu lhe convido a imaginar mais um pouco Jesus ser amoroso, preocupado com as pessoas, olhando para aquela cidade e para aquele povo que ele tanto amava. E eu lerei para vocês aqui Lucas, capítulo 19, 41 a 44. Quando ia chegando, Jesus, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Esse é um texto profético. Jesus olhou para a cidade e ele, com a sua graça, com o seu amor, ele sentiu compaixão, ele sentiu tristeza, porque aquela cidade seria destruída, mas não por causa das pedras daquela cidade, mas por causa do povo que o rejeitava. Jesus ficou com o seu coração quebrantado a ponto de chorar pelaquilo que ele sabia que ia acontecer, porque os seus o rejeitariam. E Jesus saberia as consequências dessa rejeição. E nós sabemos depois, e vamos estudar durante essa semana, o que aconteceu a Jerusalém depois que Jesus falou essas palavras proféticas. Mas o importante nesse momento é entendermos que Jesus, sabendo do que ia acontecer, ele se preocupou com as pessoas. E ele ficou com o coração quebrantado por causa disso, porque ele sabia, e ele os amava com todo o seu coração e com toda a sua força. Com certeza, né? E com certeza o povo não... A resposta deles, né, foi triste, né? Eles não aceitaram, de certa forma, a graça, né, que é dada diariamente, sempre, né? Sempre a graça e a misericórdia de Deus estão sempre disponíveis para todo o seu povo. Foi no passado e é hoje para nós também. Que hoje nós não venhamos também rejeitar a graça de Cristo que está disponível para nós. Muitos cristãos daquela época rejeitaram
E, infelizmente, muitas consequências vieram, né? A destruição de Jerusalém ali. Muitas pessoas morreram, crianças, né? E muitos podem perguntar, onde estava Deus quando esse povo sofria? Estava morrendo, né? Estava sofrendo, como Daniel mesmo disse. Porque é um Deus compassivo, um Deus misericordioso, que ama os seus filhos, não tem prazer na destruição. Mas Deus nem sempre intervém para limitar os resultados das escolhas do seu povo. Ele permite que as consequências naturais da rebelião se desenvolvam. Deus não causou a matança de crianças inocentes naquela destruição. A morte dos inocentes foi um ato de Satanás, não de Deus. Deus continua sempre no mesmo lugar, oferecendo a sua graça, a sua misericórdia para aqueles que o aceitam. Deus não tem prazer nenhum em destruir os seus filhos. Deus não faz isso, Deus não permite, Deus não causa isso. Mas Deus também não intervém nas nossas escolhas. Muito importante a gente deixar bem claro isso, né? O mal nunca é uma ação de Deus. O mal é uma ação do mal. Às vezes Deus permite, Deus tem propósitos. Mas assim como a gente viu aqui Jesus chorando com o coração quebrantado, é assim que Deus fica quando Ele permite que o mal nos atinja e atinja cada pessoa desse mundo. Com certeza. A graça e a providência de Deus são reveladas nos eventos que levaram a essa destruição. Então, a gente sempre bate na tecla da graça, da misericórdia de Deus sempre. Talvez quando nós não conhecemos a Deus, talvez nós façamos essas perguntas. Puxa vida, Deus pode tudo, Deus é poderoso, por que Ele permite certas destruições, certos desastres nesse mundo? Mas é o que nós falamos, nem sempre Deus intervém. As suas promessas sempre vão se cumprir. Às vezes Deus intervém e às vezes Deus deixa as nossas escolhas irem, como nós fazemos a cada dia. Mas e aí, o que a Bíblia nos diz sobre o cuidado de Deus, sobre nossa vida, sobre a história do mundo? É interessante que, um pouquinho antes de responder essa pergunta, a gente pode voltar para os eventos que ocorreram em Jerusalém. Em Mateus há uma outra passagem profética falada por Jesus. E Jesus disse, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel lá atrás, no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no eirado não desça a tirar da casa coisa alguma, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. É interessante que houve um tempo em que os judeus se rebelaram contra Roma e a coisa ali ficou complicada, ficou uma guerra entre judeus, judeus com romanos, e é fato que Sesto e Galho, que eram generais dos exércitos romanos, cercaram a cidade de Jerusalém. E de uma forma milagrosa e inesperada, eles se retiraram, sem nenhuma explicação. E isso vem de encontro com essa passagem que a gente falou agora, quando virdes o abominável da desolação, fujam. Deus queria, através de seu cuidado, que as pessoas sobrevivessem e não fossem derrotadas e mortas nesse cerco em Jerusalém. Então, quando, pelo intermédio do Espírito Santo, esses generais que estavam cercando Jerusalém se retiraram, entendeu-se que a profecia estava se cumprindo, que era a hora de fugir de Jerusalém e fugir para os montes. E muitas pessoas foram preservadas. Apesar de muitas também terem morrido nesse cerco, muitas foram preservadas à vida por conta de terem ouvido a voz de Deus, ouvido a profecia e saído no momento que Deus declarou. O cuidado de Deus é esse. Deus quer nos proteger. Deus é o socorro presente em todas as nossas tribulações, como foi lá atrás, como foi nos relatos bíblicos e como é hoje também. E Deus também diz, não temas, porque eu estou contigo. Mais uma vez, o mal não é causado por Deus. Deus é misericordioso. Deus quer preservar todas as pessoas. Às vezes o mal vem, mas há um propósito para isso. Mas o amor de Deus quer nos preservar. Assim como ele preservou os cristãos que estavam preparados para fugir de Jerusalém naquele período. Com certeza, os fiéis eles enfrentarão dificuldades e até a morte por causa de Cristo, né? Porém, nos momentos mais difíceis, Deus sustentará e preservará. Esse é o nosso Deus. É um Deus que está à frente de nós e que nos guia e que nos sustenta. E a gente percebe que muitos escritores bíblicos se escreveram, né? Conheceram, né?
por si próprio, sobre suas experiências, sobre dor e sofrimento, né? Mas mesmo passando por tudo isso, eles escreveram sobre o amor de Deus. Não tem apenas ali sofrimentos, né? E tristezas na Bíblia, mas fala sobre o amor de Deus. E aí vem a pergunta para nós, como experimentar o amor de Deus por nós mesmos? Eles experimentaram a dor, o sofrimento, mas também conheciam esse amor imensurável, indestrutível. Esse amor que dura para sempre, que é Deus. Deus é o amor, né? E com certeza é através de um relacionamento com esse Deus. É conhecendo quem é esse Deus. É sabendo quem é esse Deus. E quando nós o conhecemos, entendemos cada vez mais que Ele não causa dor, que Ele não causa sofrimento, mas que nós vivemos um grande conflito diário. É o que nós estamos estudando, entre o bem e o mal. Deus sempre correrá atrás de nós para nos trazer para perto dEle, porque esse é o seu objetivo. Que nós venhamos experimentar esse amor diariamente. Que nós venhamos ter tempo, passar tempo com esse Deus, porque só assim nós vamos conhecê-lo, só assim nós vamos ter forças para enfrentar as dificuldades diárias e ainda assim falar desse amor, que nós, por nós mesmos, né? Porque aí nós o conhecemos, nós sabemos como falar desse amor. E apesar da perseguição, fiéis proclamaram a palavra de Deus com muito poder. Vidas foram transformadas e dezenas de milhares se converteram, se renderam ao amor de Deus. Mas e aí? Como se manter fiel à perseguição? É fácil? Talvez seja fácil e não fácil, né? Aqui no nosso estudo de terça-feira tem uma frase muito bonita. Um vislumbre do Senhor ressuscitado mudou a vida dos discípulos. Jesus lhes deu razão para viver. Como se manter fiel em meio à perseguição? Pronto, respondido. Os discípulos tiveram a razão para viver vendo Jesus. Eles sofreram ameaças, perseguições, prisões, mortes, mas eles perseveraram, eles tiveram coragem. Eles estavam se relacionando com aquele Jesus maravilhoso que eles viram ressuscitado e depois o Espírito Santo que desceu sobre eles como Jesus havia prometido. É assim que a gente se mantém fiel, permitindo que Deus entre em nossas vidas para se relacionar conosco. Deus sempre está à disposição. Se nós permitirmos, Ele sempre estará se relacionando conosco e nos dando forças para nos mantermos fiéis em meio a todas essas perseguições. Há um outro texto que é muito bonito. Deus é soberano sobre todos os eventos da terra para o cumprimento de seus propósitos. Às vezes a perseguição é um propósito de Deus. A gente não entende, às vezes a gente reclama, blasfema. E, de certa forma, é difícil passar por provações. Não é fácil, ninguém gosta de passar por provações. É difícil, dói, mas Jesus está conosco. Com certeza, na verdade, eu diria, é impossível ser fiel a Deus sem estar conectado com Ele. Porque nós somos humanos, nós somos miseráveis pecadores e somos falhos. Para qualquer momento vamos nos falhar. Mas se estivermos ligados, conectados com esse Deus, que será a nossa força, nós vamos estar conectados a Ele, nós nos manteremos fiéis a Ele por estarmos conectados, por estarmos ligados a Ele diariamente. E a igreja cristã primitiva cresceu não apenas porque seus membros pregavam o Evangelho, mas porque viviam o Evangelho. E aí, que princípios aprendemos sobre o cristianismo autênticos que falam ali em Atos? Existem alguns, hein? Quais são eles? Existem, né? A gente está falando autênticos, aqui... viver realmente, a igreja primitiva vivia isso. Como é possível isso no século XXI hoje? A gente veio aqui numa progressão, que você está acompanhando, né? A gente viu aqui a profecia da destruição de Jerusalém, ser fiel em meio à perseguição, se relacionar com Jesus. Mas há alguns pontos além disso, que é cuidar da comunidade, e que foi dessa maneira que a comunidade de fé, naqueles tempos dos apóstolos, prevaleceu, cresceu e se desenvolveu. Eu lerei para vocês aqui Atos, capítulo 2, versículos 44 a 47. Todos os que creram estavam juntos, união, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo,
partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aqui a gente vê como que a igreja cristã primitiva se desenvolveu e cresceu. Bens comuns, amor, compaixão, a fé e o testemunho de Jesus. Jesus deixou uma grande comissão, ir de pregar o evangelho. E pregar o evangelho não é só a gente pegar a Bíblia ou algo e falar, olha só, isso aqui é o que você tem que fazer. É mais do que isso. É mostrar através do exemplo da nossa vida como se faz, como se cuida, como se ama o próximo. E era isso que os discípulos e os apóstolos de Jesus faziam, criando uma comunidade de fé, mas criando uma comunidade de amor, criando uma mesa onde as pessoas podiam conversar, falar sobre as suas necessidades e se desenvolver entre pessoas e em relacionamento com Jesus, cumprindo a missão e a grande missão que Jesus deixou quando ele foi para o céu. Cumprindo e vivendo. E tudo isso só é possível quando Cristo nos toca com sua graça curadora, ansiamos tocar os outros, com o toque curador de Cristo. Jesus nos envia como embaixadores dele para tocar com seu amor um mundo quebrantado. Jesus te convida hoje a levar as boas novas de salvação, porque um dia Jesus tocou a sua vida com a sua graça, você automaticamente vai querer fazer o mesmo pelo seu próximo. Jesus vai ser essa essência na sua vida e você vai ser essência na vida das outras pessoas. Por isso, permita que Jesus toque o seu coração com a sua graça e não tem como você não querer tocar a vida de outras pessoas, não tem como você não querer falar dessa graça para as outras pessoas. E automaticamente nós vamos viver isso, nós vamos querer compartilhar com o nosso próximo, com o nosso semelhante diariamente. E aí nós temos mais ainda a essência do cristianismo ali em João. O que mais o João fala sobre essa essência? Como viver essa essência do cristianismo diário na nossa vida? Aqui nesse ponto a gente desenvolve um pouquinho mais, né, o assunto que a gente já começou a tratar aqui na nossa discussão anterior, né? A essência do cristianismo é um legado de amor. João 13,35 diz, nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. E aquilo que a gente falou antes, a comunidade de fé tinha amor. Amor com o Pai e amor com o próximo. E aqui a gente também volta ao título do nosso estudo dessa semana, a questão central. Amor ou egoísmo? O mal, Satanás, ele acusa, ele é injusto, ele é egoísta. E Jesus mostrou exatamente o contrário na sua vida. Exatamente. Jesus ia aonde as pessoas precisavam dele. Jesus ia de encontro aos necessitados. Jesus fazia o bem, Jesus curava, Jesus alimentava, Jesus dava amor, carinho, compaixão. Jesus fazia com que a comunidade de fé e todos aqueles que se achegassem a ele fossem incluídos, fossem amados, fossem iguais. Não havia distinção, você vê aqui no que a gente comentou antes, não havia distinção entre os discípulos, o povo, os bens eram comuns, as pessoas ajudavam uns aos outros. Quando houve um episódio aqui onde os cristãos primitivos eram acusados de dar privilégios ao povo judeu, eles falaram assim, não, pera, vamos organizar aqui essa coisa de uma forma com que todas as viúvas, os órfãos e as pessoas necessitadas de outras fés também, de outras regiões, sejam incluídas, não só os judeus. Jesus era inclusivo. Esse legado de amor é para todos. Não há egoísmo aonde há amor. Com certeza. Não dá para ter a mesma coisa ao mesmo tempo. Jesus veio aqui para mostrar o contraste entre Satanás e o governo de Deus. Um governo de egoísmo, um governo onde a gente só pensa em si próprio. Onde a gente só pensa sobre os nossos interesses. Com certeza. E um legado de amor onde nós, às vezes, deixamos até os nossos próprios interesses em favor dos outros. No nosso estudo está dizendo que quando houve uma peste, em mais ou menos 160 depois do nascimento de Jesus, os cristãos
iam de encontro às pessoas que estavam doentes, muitas vezes morriam por causa disso, porque pegavam a peste também, mas as pessoas falavam que sim, quem é este povo que está abrindo mão da própria vida em favor de nós que estamos morrendo? Por que eles estão fazendo isso? Porque eles não eram egoístas, porque eles tinham a essência do cristianismo e do amor de Deus dentro deles. Será que a gente está disposto a abrir mão dos nossos luxos, da nossa comodidade, dos nossos títulos, do nosso respeito, e fazer como os discípulos fizeram naquele tempo? Tudo isso só é possível colocar esse amor em prática quando nós conhecemos o verdadeiro amor, que é Jesus Cristo. Enquanto não conhecemos esse verdadeiro amor, é impossível levar amor, porque o amor é Jesus. E quando nós conectamos com o amor, que é Deus, nós espalhamos esse amor. Senão é impossível, né, gente? Nós somos egoístas, nós somos humanos, pecadores. Nossa natureza é má. Não tem como isso se tornar em prática no nosso dia a dia. Olhando ao redor, nós vemos isso? Pouquíssimo, não é verdade? Será que nós estamos enxergando as necessidades das pessoas como Jesus enxergava? Olhando para Jerusalém, para nossa Jerusalém que está à nossa volta, e sabendo que as pessoas estão sofrendo e vão sofrer, talvez por suas escolhas, talvez pela situação da vida mesmo, como desenrolar da natureza, das doenças. Será que nós estamos enxergando essas pessoas como Jesus enxergava Jerusalém com amor e não como egoísmo? Será que a gente não age dessa maneira? Uma pessoa vem pedir pra gente um prato de comida e a gente fala assim: por que essa pessoa não vai trabalhar? Por que essa pessoa não faz isso? Por que essa pessoa não faz aquilo? Nossa, mas isso foi resultado das suas escolhas erradas. Quem somos nós para julgar as outras pessoas? Se nem Jesus fazia isso. Jesus falava: você crê? Eu creio. Então seja curado. Então tenha aquilo que você quer. E também me siga com o nosso exemplo. Com o exemplo de Jesus, as pessoas viam o evangelho verdadeiro. Certeza. E a lição dessa semana tem essa essência prática. E mesmo sabendo que Deus é amor, que Deus não tem prazer no nosso sofrimento, que Deus não causa o sofrimento dos seus filhos aqui no planeta Terra, ainda assim, em sofrimentos que não têm explicação, porque a experiência pessoal do amor de Deus é tão importante para não esquecermos disso, para nos mantermos conectados com esse Deus, mesmo diante de provações difíceis que muitas vezes não têm explicação. E aí? Como se manter? Como que a gente faz isso? E às vezes não tem explicação mesmo, né? Às vezes as pessoas passam por provações que não são consequências dos próprios atos, que não foram criadas por elas mesmas. Às vezes a gente vê, acabamos de passar por uma epidemia, por coisas muito difíceis. Estamos passando no Brasil por momentos difíceis, políticos, econômicos, por perseguições até sobre crenças, sobre opções. Às vezes a pessoa que está sendo oprimida, ela não buscou isso. Ela só quer estar em paz. E às vezes a gente não entende o propósito do sofrimento. E não cabe a nós também, e também não temos a capacidade de dar explicação para isso. Mas você pode ter certeza, um dia você terá essa explicação. Deus te dará a explicação para cada evento que aconteceu na sua vida em volta de você, dos seus familiares, dos seus amigos, dos países, dos governos. Você terá a explicação de tudo isso. Com certeza. Volta aquilo que a gente falou. Deus é soberano sobre todos os eventos da terra e sobre todos os eventos da nossa vida. Há um propósito para o sofrimento. Talvez a gente não entenda hoje. Muitos propósitos a gente já entende hoje, mas muitos a gente não entende. Com certeza. Mas haverá uma explicação. E nós entenderemos essa explicação e pode ter certeza que nós escolheríamos exatamente esse caminho se nós tivéssemos a escolha hoje e soubéssemos o que aconteceria no nosso futuro. Com certeza. E à medida que você se relacionar com esse Deus que é o amor em si, você vai aprender a confiar. Você vai aprender a confiar nesse Deus independente das circunstâncias. Mesmo diante de provações que você não entende, que aparentemente não tem resposta, você vai se manter firme. Sabe por quê? Porque você sabe quem é Deus.
E à medida que você se relaciona, você vai reconhecê-lo e vai se manter firme. É a única maneira, sabe por quê? Porque a natureza divina é o amor. E, portanto, todos os atos divinos são amorosos. Embora isso nem sempre seja evidente para os seres humanos finitos, ou mesmo para os anjos. Mas o amor de Deus é progressivamente revelado à medida que o grande conflito se desenrola. Vemos a altura e a profundidade mais clara do amor de Deus por meio da cruz. No Calvário, o amor foi demonstrado diante de todo o universo. Quando Cristo deu a vida para redimir a humanidade, assegurou a derrota de Satanás. Contudo, a batalha continua. Satanás tentou destruir Jesus na cruz e ao longo dos séculos o vemos tentando destruir o povo de Deus. Jesus já venceu na cruz do Calvário por você, mas ainda estamos em conflito entre o bem e o mal. Cabe a você decidir hoje de que lado você vai estar. E você pode ter a certeza, Jesus estará sempre com você. Ele prometeu estar todos os dias, até que Ele volte e destrua Satanás por completo. E destrua e extermine o pecado. E aí sim, o grande conflito vai terminar. Nosso querido Deus, nosso Pai que estás no céu, muito obrigada por teu amor. Tu é o verdadeiro amor, que Tu possa nos envolver, que a cada dia nós possamos nos conectar com esse amor, para que nós possamos espalhar esse amor para as outras pessoas que ainda não Te conhecem. E na cruz Tu provou, Senhor, o quanto nos ama, o quanto Tu é o amor. Por isso continua conosco, nos ajude nessa batalha todos os dias, esse grande conflito, e venhamos escolher estar do Teu lado, pois Tu já é um vencedor, Tu já venceu na cruz do Calvário por nós. Continua conosco e nos dê a Tua paz. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada pela sua companhia. Continue conosco todas as semanas. Estaremos aqui para o bate-papo da Palavra de Deus. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.